nossa vida, uma retrospectiva do ano. Isso é comum que nós façamos, isso é uma prática comum de cada um de nós. E a palavra de Deus também incentiva nós fazermos isso. Vamos abrir a palavra de Deus, lá no livro de Lamentações, do profeta Jeremias, no capítulo 3, o versículo 40. Lamentações, do profeta Jeremias, capítulo 3, o versículo 40. Lamentações, do profeta Jeremias, capítulo 3, o versículo 40. Diz assim a palavra de Deus. Os irmãos acharam? Examinemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos ao Senhor. Vamos esperar os irmãos acharem. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o versículo 40. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o versículo 40. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 40. Diz assim a palavra de Deus, né? Examinemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Será que nós podemos repetir juntos? Vamos lá? Examinemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Vamos repetir novamente? Vamos lá? Examinemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Tem algumas versões um pouco diferentes, né? Tem uns que falam, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Então, o texto bíblico, ele nos convida a fazermos um exame da nossa vida. E exame nós sabemos que é comum nessa época do ano, fazer exame, fazer uma avaliação, fazer um balanço. Os irmãos que trabalham em empresas fazem isso, um balanço do que ocorreu durante o ano. Na época que eu trabalhava na escola, é comum fazer uma avaliação do ano todo, até há uma exigência da Secretaria de Educação que se faça essa avaliação do ano, para poder planejar o ano seguinte. Isso é muito importante fazer a avaliação. E quando nós fazemos a avaliação, às vezes nós cometemos um equívoco, que é, por exemplo, nós guardarmos na nossa memória, na nossa mente, os últimos acontecimentos. Pode ser acontecimentos bons ou acontecimentos difíceis, mas nós temos a tendência de guardar os últimos acontecimentos. Ontem, dá um exemplo para os irmãos. Ontem foi o sepultamento do meu primo, Paulo de Tarso. Ele lutou contra o câncer durante 5 anos. O câncer começou no reto e teve metástase e tomou conta do corpo dele inteiro. Foi uma luta muito grande que ele teve contra a doença. E ontem, no sepultamento, a esposa dele e a filha estavam praticamente uma expressão de uma emoção que eu poderia dizer de desalento. Sabe, aquela emoção de uma tristeza profunda que nem consegue derramar lágrimas, como se fosse uma situação assim. Ele partiu porque estava sofrendo muito. A minha prima, Joseli, que estava ao lado, veio me abraçar e falou o seguinte: olhe pelo meu filho, que está com a mesma doença dele. Então, se avaliarmos o ano pelo acontecimento de ontem, no caso da minha família e da família dos meus primos, é algo muito difícil. Pode dizer que foi um ano extremamente negativo, extremamente complicado. Na semana passada foi algo diferente. Foi um primo da Darcy que foi dormir tranquilo, um pouco mais velho do que eu, e teve um ataque cardíaco fulminante e morreu à noite. Na semana passada, participamos de um outro funeral, de um primo agora da Darcy, chamado Wilson. Se nós pensarmos a nossa vida nessa perspectiva, o que nós sentimos?
Exatamente o que Moisés colocou no Salmo 90, que a nossa vida é como uma neblina, nossa vida é extremamente passageira. Hoje estamos vivos, amanhã nós não sabemos o que acontecerá. Daqui a alguns dias vamos iniciar um novo ano, não sabemos o que acontecerá nesse novo ano. Isso gera em nosso coração automaticamente um sentimento, muitas vezes, igual talvez da minha prima, que perdeu o esposo, de desalento. Que esperança. Um ano difícil, um ano de dor, um ano de lágrimas. Isso porque a nossa tendência como seres humanos é focarmos em alguns acontecimentos, e normalmente os acontecimentos que ocorrem no final do ano, algumas coisas assim. Por isso, qual é o exercício que a palavra de Deus nos convida a fazer? Examinar os nossos caminhos, parar e fazer um exame da nossa vida e como está a nossa vida diante de Deus. Analisando os dois casos, por exemplo. O primo da Darcy, Wilson, que faleceu na semana passada, ele era uma pessoa que estava completamente subjugada pelo álcool. Ele era uma pessoa que não conseguia vencer a bebida, e isso foi durante muito tempo na sua vida, uma angústia muito grande a sua mãe, Dirce, tinha. E um dia, no momento de desespero, alguns anos atrás, na hora que a própria família havia desistido dele, a minha tia Dirce foi lá conversar com ele e fez uma oração. Nessa oração, ela suplicou a Deus que Deus mudasse o coração dele, que Deus transformasse a vida dele. E quem contou essa história para mim foi minha prima Lidioneia, né? E ela contou o seguinte: quando terminou a oração, o Wilson falou assim: mãe, o meu coração mudou. A partir daquele momento, ele se voltou completamente para Deus. A tal ponto que ele morreu sim, há uma semana atrás, mas morreu de joelhos, estava orando quando ele morreu. Partiu imediatamente para estar na presença de Deus. Houve uma mudança na vida dele, que beneficiou a família dele e as pessoas que estavam em contato com ele. A tal ponto, quando eu estive no sepultamento, o pastor que era da igreja dele comentava como ele era fiel a Deus, como ele se dedicava a Deus na igreja, estava sempre disposto, sempre ajudando, sempre trabalhando com muita alegria no coração. Houve uma mudança no coração dele. Se parar e pensar na vida dele naquele último momento, podemos dizer que foi um fracasso. Mas se olharmos a vida toda, o que nós percebemos foi a mão de Deus conduzindo ele de volta aos caminhos de Deus e transformando a família dele e as pessoas ao redor dele. O caso do meu primo ontem, que faleceu, um homem também de Deus, buscava constantemente a presença de Deus. Há vários versículos bíblicos ao redor, lá, pessoas citando passagens bíblicas na vida dele. Um homem fiel a Deus que partiu para estar com Deus. A nossa vida, a palavra de Deus nos convida a fazermos um exame da nossa vida, como Deus tem trabalhado conosco, como Deus tem agido em nossa vida. Se olhar, por exemplo, na minha vida pessoal, no meu caso pessoal, mas faleceu o seu primo ontem, uma semana atrás um outro primo. Que ano foi esse? Foi o ano que o meu neto nasceu. Dia 22 de agosto ele nasceu. Uma alegria muito grande. Então, às vezes nossos pensamentos ficam presos, agarrados a algo negativo e não conseguimos ver as demais bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Por isso, o exercício que Deus nos convida a fazer: examinar os nossos caminhos, fazer uma avaliação da nossa vida. E nessa avaliação, necessariamente, temos que fazer o quê? Observar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Como Deus nos abençoou durante esse ano. Como Deus nos abençoou. Vamos pensar em algumas áreas da nossa vida. Área profissional. Como Deus abençoou. Começamos o ano de uma forma. Terminamos o ano de uma outra forma. Só vou citar alguns irmãos aqui que conhecem um pouco da história, né? Desejava tanto trabalhar aqui em São Paulo e voltou para cá, né? Resposta da oração de Deus. Então, é um ano que nós podemos ver a bênção de Deus trabalhando conosco o tempo todo durante o ano.
Quando nós começamos esse ano nós nos lembramos que nós tivemos uma reunião lá na casa, foi o primeiro sábado do ano. Nós tivemos uma reunião na casa do nosso irmão Boiago, porque ele iniciaria um tratamento muito delicado com relação ao câncer. Durante esse ano, ele fez o tratamento, passou por uma cirurgia delicadíssima, uma cirurgia que ficou mais tempo no hospital do que o previsto. A ansiedade veio sobre o coração dele, o abateu, mas continuou firme. Passou por todo o processo de quimioterapia e concluiu o ano. Quando começou o ano e como terminou o ano, né? Uma bênção de Deus, porque era um ano que podia olhar assim para frente, um ano que extremamente com uma perspectiva muito negativa, tanta coisa que ia acontecer, mas Deus colocou a mão e Deus foi abençoando. Por isso a palavra de Deus nos convida a realmente fazermos isso, provar, examinar nosso caminho, provar e voltarmos ao Senhor. Há um pensador, Daniel Kahneman, que escreveu um livro Rápido e Devagar, que ele fala muito a questão da nossa memória, como a nossa memória nos trai. Porque a nossa memória tem a tendência de focar ou em coisas muito negativas, que ocorreu durante o ano, nosso pensamento fica preso naquilo, ou então nós focarmos no último acontecimento do ano, no último acontecimento que houve conosco. E isso prejudica a nossa avaliação do nosso dia a dia. Inclusive, há estratégias que desafiam as pessoas a fazer uma avaliação de todo um percurso para perceber de fato que a mão de Deus agindo ou a mão de Deus atuando. Ele não fala de Deus, mas como a visão da pessoa muitas vezes é equivocada, porque a memória dela atrai. A memória dela traz coisas negativas. Nesse início de ano também, outros casos, vários casos, né? Eu lembro da família, o cunhado meu também muito triste com relação ao relacionamento com a filha, e terminou o ano com a graça de Deus, com o nascimento de um neto, também um outro neto, que é o Francisco. Então, é importante nós examinarmos os nossos caminhos, observar como Deus tem agido e como Deus tem operado em nossa vida, como Deus tem trabalhado com o nosso coração. A palavra de Deus nos convida a examinarmos as bênçãos que Deus derramou sobre a nossa vida. Eu coloquei algumas aqui. Bênçãos na nossa vida pessoal. Vida material, nós citamos o emprego. Às vezes, uma mudança de casa, não é? Às vezes, um bem material que Deus nos deu. Às vezes, uma questão de um estudo, uma conquista pessoal. Necessário observarmos também como Deus tem abençoado na vida emocional, filhos, casamento, né? Família, nós observarmos como Deus tem agido. Na área espiritual, maior conhecimento da palavra de Deus, crescimento na presença do Senhor, vida em oração. É importante nós agradecermos a Deus por todas essas bênçãos que Deus tem promovido em nossa vida. Como também agradecer a Deus pelas dificuldades, pelas provações da nossa vida pessoal. Meus irmãos, existe algo que às vezes vem sobre o nosso coração, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 40. Por isso é importante avaliarmos nossos caminhos. Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Isaías 40, 27. Olha o que o texto bíblico diz. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Isto é, por que você se pensa dessa forma? Por que você pensa que Deus não te vê, que Deus não observa a sua vida, que Deus não verifica os seus caminhos? Por que você acha que Deus se abandonou? Que Deus não liga para você? Por que você acha que Deus não se importa mais com a sua vida? Por que você pensa assim? É o que o profeta está dizendo. Por que tem esse pensamento no seu coração? De onde vem isso? Aí ele continua. Ele fala assim, ó. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Será que você não percebe que Deus não se cansa? Que Deus está sempre cuidando de você?
que Deus está sempre ao seu lado, que Deus não desistiu de você, que Deus está te carregando no colo. Você pode achar, você pode se considerar até que está só, mas não está só. Deus está com você. E o texto continua, diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O texto bíblico vem e fala: olha, espere em Deus, confie em Deus. Porque quem confia em Deus, ele renova as suas forças. Quando pensamos em renovar as forças, nós temos a tendência de, ao analisar esse texto bíblico, pensar assim: se eu esperar em Deus, se eu confiar em Deus, Deus vai agir na minha vida de uma forma tão especial, tão maravilhosa, que Deus vai fazer eu ficar mais forte para enfrentar a situação. Deus vai me dar mais sabedoria, Deus vai me dar mais disposição, Deus vai colocar mais força no meu coração, Deus vai fazer isso comigo. Mas, meus irmãos, olha como o texto bíblico é rico. O texto bíblico, quando fala renovam-se as forças, os que esperam no Senhor renovam-se as forças, na língua original da Bíblia, que é o hebraico, no Antigo Testamento, renovar as forças é substituir as forças. Em outras palavras, o que acontece? Deus vem, quem espera no Senhor, Deus vem, substitui a força humana e coloca a força dele dentro do coração. Que é o poder do Espírito Santo de Deus para enfrentar a situação. A minha tia que perdeu o filho, né, semana passada, o Wilson, ela tá chegando aos 90 anos. E ela chegou aí a um médico há algum tempo atrás, e o médico falou para ela: olha a besteira que o médico falou, olha, você está tão forte que você ainda vai enterrar um filho. Falando: meu Deus me livre disso. E na semana seguinte morreu o Wilson. Aí ela chorando, ela falava assim, né? É Deus que vai me dar força. Porque se Deus não me dá força, eu não consigo vencer essa dificuldade. Eu não consigo vencer essa provação. É Deus que nos dá força. Quando nós esperamos em Deus, Deus não multiplica a nossa força. Deus substitui a nossa força com a força que vem dele para enfrentar as circunstâncias da vida. E isso é algo muito especial. A tal ponto que o texto bíblico afirma que até as pessoas mais fortes, as pessoas mais dispostas, as pessoas com mais energia, que o texto bíblico fala dos jovens, fala assim, ó, que os jovens, por mais energia que eles tenham, eles se cansam, porque é uma energia física, é uma energia que tem um limite, é uma energia que não é infindável, ele se cansa. E de exaustos, eles podem tropeçar e ficam exaustos, e eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor, algo maravilhoso acontece. O que Deus faz? Deus renova as forças. Deus substitui as forças. Deus coloca no coração uma força que vem dele. E o texto continua: voam alto como as águias. A águia é uma ave que enxerga muito longe e voa muito alto. Aquele que espera no Senhor, Deus o leva para olhar situações de uma forma muito mais ampla. De repente, Deus abre os olhos dele e faz com que ele veja coisas que outras pessoas não veem, porque ele voa alto como uma águia. O texto bíblico ainda afirma, né? Correm e não ficam exaustos. Eles fazem o que tem que ser feito, não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Deus dá uma força especial para enfrentar as dificuldades da vida. O novo ano vai se iniciar daqui a alguns dias, né? Nós não sabemos como será esse ano. 2026, nós não sabemos. Quais são os desafios que nós iremos enfrentar? Quais serão as batalhas que vamos ter que lutar? Nós não sabemos. Não tem como saber. Na nossa vida pessoal,
não tem como saber na nossa família, não tem como saber. É algo incerto, totalmente incerto. Mas o que nós sabemos? Que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperando em Deus, Deus renova nossas forças. Deus nos dá forças para caminhar. Deus fortalece o nosso coração. Deus nos faz voar como as águias. Deus nos dá força para correr, né, e não se exaurir, andar sem se cansar. Deus fortalece o nosso coração quando nós confiamos plenamente nele. E, meus irmãos, esse texto bíblico da palavra do Senhor, que nós vemos aqui em Isaías 40, Isaías falou para o povo de Israel e fala ao nosso coração. Os irmãos já observaram que normalmente nós nos sentimos, as tentações que vêm em nossa vida para fragilizar a nossa fé, fragilizar o nosso conhecimento, a nossa aproximação de Deus, vem quando nós estamos sozinhos. Não quando estamos juntos, quando estamos sozinhos. Analise o texto bíblico lá da tentação de Adão e Eva. Eva estava só quando houve a tentação. E depois o homem também cometeu o mesmo pecado. Cristo estava só no deserto. E o diabo veio e tentou. Da mesma forma que um animal, quando está longe do rebanho, fica com uma presa muito mais fácil na mão de um predador, a mesma forma acontece conosco. Quando estamos sozinhos, nos sentimos mais frágeis. Pensamentos como esse, Deus me abandonou, Deus não liga para mim, Deus não se importa, vem sobre o nosso coração. E nesse momento, o que nós precisamos? Que Deus nos fortaleça. E como Deus nos fortalece? Deus fortaleceu o povo de Israel através do profeta Isaías, através dessa palavra. Deus fortalece o nosso coração quando estamos na presença de Deus junto com os nossos irmãos. Isso nos ajuda muito a crescer espiritualmente. Porque junto com o nosso irmão, nós percebemos que não estamos sós. Que irmãos estão conosco ali junto naquele momento difícil, para nos apoiar, para nos ajudar, para estar ao nosso lado. Quando os irmãos que passaram por enfermidades na vida, que passaram por situações muito delicadas na vida, observem como foi importante Deus enviar pessoas para estar ao nosso lado. Porque sozinhos parecia que os nossos pensamentos iam nos derrubar. Parecia que a angústia ia tomar conta do nosso coração e não conseguimos ver saída. Mas Deus mandou pessoas para que estivessem conosco e essas pessoas nos apoiaram, nos auxiliaram, nos fortaleceram a crescer espiritualmente. Isso é algo muito especial. Isso acontece conosco o tempo todo. Observem. Quando nós participamos do exercício espiritual de nos aproximarmos dos irmãos, nós nos fortalecemos na fé. Hoje de manhã, por exemplo, a minha filha está com amidalite e a Darcy ficou doente também. As duas estão doentes. As duas foram no médico lá. Estava tudo planejado para nós irmos hoje de manhã e, inclusive, ontem uma festa que nós vimos também, tudo complicou. E aí, o que ocorreu? Vindo para cá, falei, vou sozinho para a igreja. Tinha planejado ir com a Darcy? Sozinho. Na hora que vem essa sozinho aí, seu coração já começa a ficar atribulado. Mas eu vou, porque Deus está conosco. E conforme você vai caminhando, Deus vai fortalecendo o coração. Deus utiliza os nossos irmãos para nos fortalecer. Assim que eu cheguei aqui, vi a Aline aqui ajudando, aqui sorrindo, e aí, como é que está a Darcy e tal. Então, Deus vai nos fortalecendo. Por isso a importância de nós vermos isso, como Deus fortalece o nosso coração nesses momentos difíceis. Vamos iniciar um novo ano, com muitas questões que podem surgir, muitas questões incertas, mas o que nós sabemos com certeza, que Deus, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, e quando olhamos para o futuro, devemos olhar naquela convicção, isso é algo que Deus coloca sempre no meu coração, e nós nunca devemos esquecer, que é o Salmo 23, versículo 6.
Quando Davi olhou para o futuro, ele falou o seguinte: olha a convicção dele. Certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ao olharmos para o ano 2026 que vai começar, essa deve ser a convicção do nosso coração. Certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, todo o ano de 2026, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus sempre estará conosco, Deus nunca vai nos deixar. Essa é a convicção que devemos ter no nosso coração. E aí, retornando ao texto bíblico inicial, examinemos os nossos caminhos, fazer uma avaliação do ano, provemos, observemos, e voltemos para o Senhor. Voltemos a esperar no Senhor, porque no Senhor nós sempre temos esperança, no Senhor nós sempre temos força, no Senhor nós sempre temos novas forças, e olharmos para 2026 que vai começar, que nós possamos dizer: Senhor, certamente a tua bondade e misericórdia me seguirão durante todo esse ano, a mim e a toda a minha família. Essa é a convicção. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós estaremos agora, meus irmãos, orando, pedindo a Deus pelo novo ano que vai se iniciar. Suplicando a Deus por esse novo ano. E como é algo que é uma oração pessoal de cada um de nós, nós convidamos os irmãos para estarmos orando. Os irmãos que desejarem, né, nós estarmos orando. É uma oração pessoal, né? Os irmãos que desejarem orar em voz alta podem estar orando, pedindo a Deus que Deus nos abençoe nesse novo ano. Nós vamos dar alguns instantes para os irmãos estarem orando, e depois eu estarei encerrando esse momento de intercessão, orando em voz alta. Então, aqueles que Deus moveu o coração para estar orando, agradecendo a Deus pelo ano que Deus nos deu, e pedindo que Deus nos abençoe para o novo ano que vai começar, que os irmãos estejam orando, pedindo que Deus nos abençoe e que Deus nos dirija. Oremos.
Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós o tempo todo. Nós te louvamos, Senhor, pelo ano de 2025, porque durante todo esse ano o Senhor esteve cuidando com carinho da nossa vida individual, cuidando com carinho, Senhor, da nossa família. O Senhor esteve sustentando-nos em toda essa jornada, e nós te louvamos por isso. Te louvamos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Essas bênçãos, Pai, muitas vezes vieram em forma de provação, de dificuldades, mas essas provações nos fortaleceram na fé em Ti. Nos fizeram, Senhor, confiar mais em Ti. Te agradecemos por todas as bênçãos também que o Senhor nos deu, dando-nos muitas vitórias em muitas áreas. Te louvamos por isso. Senhor, nós suplicamos agora para o novo ano que vai iniciar, 2026. Que o Senhor esteja abençoando também. Pedimos, ó Pai, em especial, que o Senhor abençoe grandemente as nossas famílias, ó Pai. Venha guardá-las, ó Senhor, de todo mal, de todo perigo. Venha abençoar todos os nossos familiares, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Venha abençoar todos os nossos familiares, Senhor, com longevidade e muita, muita saúde, Senhor. É o que nós te pedimos. Pedimos também que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, os desafios para o próximo ano, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja operando no coração, ó Pai, de cada um de nós, no coração de várias pessoas do bairro também, trazendo mais pessoas para estarem junto conosco aqui, louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor. Opera em cada um de nós, derrama sobre nós a Tua graça, fortaleça-nos cada vez mais em Cristo Jesus. Que nós possamos cada vez mais orar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e nos fortalecermos totalmente e completamente em Cristo Jesus. Senhor, vem estar conosco nesse restante de dia, vem estar conosco nesses últimos dias de 2025, vem estar conosco nos momentos que nós estaremos nos confraternizando com nossos familiares. Abençoa, Senhor, fortalece. Que sejam momentos de paz, momentos de comunhão, momentos que o Senhor se faz presente. Senhor, derrama sobre nós a Tua graça e nos fortaleça cada vez mais em Cristo Jesus. É o que nós pedimos, suplicamos, é o que nós clamamos, no nome maravilhoso, no nome poderoso, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, e seja com cada um de nós, seja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Amém.